Vivemos conectados, trabalhamos, nos relacionamos, consumimos e confiamos. Confiamos em plataformas que prometem conexão, liberdade de expressão e oportunidade. Mas essa confiança tem um preço, além da nossa privacidade. Cada vez mais esses preços aparecem na forma de golpes, fraudes, crimes cibernéticos, e começam quase sempre no mesmo lugar, nas redes sociais. Perfis falsos, anúncios fraudulentos, links disfarçados, promessas de lucro fácil, de amor rápido, de solução imediata. E por trás disso, uma pergunta que começa a ecoar mais forte: até que ponto as plataformas são apenas um meio e até que ponto são parte do problema? Durante muito tempo, as grandes empresas de tecnologia sustentaram um argumento simples: elas seriam apenas intermediárias, ambientes neutros, espaços onde usuários se expressam e onde conteúdos circulam livremente. Mas essa ideia de neutralidade começa a ruir, porque não estamos falando de praça pública, estamos falando de ambientes privados, controlados por algoritmos, regidos por interesses econômicos e projetados para maximizar engajamento. Lawrence Lessig afirmava: o código é a lei. Ou seja, a arquitetura de uma plataforma define o comportamento que ela incentiva, aquilo que ela tolera, e aqui reside o ponto central. Se uma plataforma organiza, prioriza e distribui conteúdo, ela não é neutra. Ela escolhe. Ela escolhe o que aparece, ela escolhe o que viraliza, ela escolhe o que permanece invisível. E nesse processo, muitas vezes, escolhe também o risco. Golpes não surgem do nada. Eles se aproveitam de estruturas existentes, de sistemas de anúncios que permitem segmentação precisa do mecanismo de recomendação, que amplificam o que engaja, mesmo que seja falso, e falhas na moderação que deixam brechas abertas. E aqui a discussão de ser deixa de ser tecnológica e passa a ser jurídica e ética. No Brasil, o Marco Civil da Internet estabeleceu um princípio importante: plataformas não seriam responsabilizadas automaticamente pelo conteúdo de terceiros, exceto quando, após ordem judicial, não tomassem providências. Esse modelo buscava proteger a liberdade de expressão, ou proteger da coparticipação das megacorporações de crimes praticados em suas plataformas. Como antigamente a mídia tradicional publicava nos seus classificados imóveis grilados, carros roubados e lenocínio explícito. O Marco Civil passa pano para Big Techs, que, ao meu ver, são cúmplices de uma parcela medonha dos crimes digitais e de telecomunicações, no caso de aplicativos de chat. Mas esperar a ordem judicial quando a desgraça e o golpe já foi feito? O Marco Civil foi criado em um momento em que tudo isso daqui na internet ainda era mato. Estrada aberta, mas era mato do lado e mato do outro. Hoje a escala é diferente, a velocidade é outra e o dano é imediato. Uma fraude pode se espalhar em minutos. Milhares de vítimas podem surgir antes mesmo de qualquer resposta institucional. Isso levanta uma tensão inevitável. Até que ponto esperar uma ordem judicial é suficiente? Ou melhor, responsável? Cass Sunstein fala sobre como ambientes digitais podem criar cascatas de informação. Ideias verdadeiras ou não se propagam rapidamente, simplesmente porque são repetidas. Agora imagine isso aplicado a um golpe. Uma promessa de investimento milagroso, um falso marketplace, uma identidade forjada. A Big Tech impulsiona, o usuário confia e o dano acontece. Enquanto isso acontece, quem responde? Criminoso, claro. Mas a estrutura do que o Marco Civil permitiu facilitou e muitas vezes lucrou com essa circulação. Essa é a discussão da corresponsabilização. Não se trata de transformar plataformas em culpadas universais, mas de reconhecer que ao intermediar essas relações, ao lucrar com esses dados, com esses alcances, ao vender, eles assumem também um papel. O papel implica responsabilidade. No campo civil já vemos movimentos nessa direção.
decisões que reconhecem falhas na prestação de serviço, que entendem que a plataforma não agiu com a diligência esperada, especialmente quando há omissão diante de denúncias claras. No campo penal, o debate é mais delicado porque envolve intenção, dolo e participação direta. Mas mesmo aqui a discussão avança. Até que ponto a negligência sistemática pode se aproximar de uma forma de participação? Não é uma resposta simples, mas é uma pergunta inevitável, porque o modelo atual cria um desequilíbrio. O lucro é centralizado e o risco é distribuído. O usuário perde dinheiro, perde seus dados, perde segurança. E a plataforma muitas vezes segue operando como se fosse apenas uma espectadora. Mas será que ainda é possível sustentar essa posição? Quando algoritmos priorizam o que engaja, mesmo que seja duvidoso, quando anúncios fraudulentos passam por sistemas pagos de veiculação, quando perfis falsos operam por dias, semanas, sem intervenção efetiva, a neutralidade começa a soar menos como princípio, mais como estratégia. E é nesse ponto que o debate jurídico encontra o debate moral. Qual o dever de quem constrói um ambiente? Qual é o limite da responsabilidade de quem lucra com a interação? E, principalmente, qual o custo de não agir? Bauman falava sobre a modernidade líquida, um mundo onde estruturas são frágeis, responsabilidades se dissolvem. Talvez as plataformas sejam a expressão mais clara disso. Elas conectam tudo, mas não querem responder por nada. Só que a realidade insiste. Os golpes aumentam, modificam, as fraudes se sofistificam. A confiança se desgasta, e sem confiança não há plataforma que se sustente. A corresponsabilização não é necessariamente uma punição, ela pode ser, na verdade, um caminho de amadurecimento das plataformas, um reconhecimento de que poder e responsabilidade caminham juntos, de que não é possível controlar o fluxo sem assumir parte das consequências. No fim das contas, a questão não é apenas jurídica, é estrutural. Se as plataformas moldam o comportamento, elas também moldam o risco. E se moldam o risco, não podem se eximir completamente do dano. Porque em um mundo onde tudo passa pelas redes, a pergunta não é mais se elas participam, mas como e até onde elas devem responder. Material aqui embaixo. Bom dia e até amanhã.